Olá pessoal, continuando a falar aqui sobre este livro aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel Hobbes, aqui na página 121, ele vai falar então sobre a circuncisão. Ele vai falar assim, como surgiu este dever? Bom, os judeus não hesitavam em replicar que tivera origem em Deus, quando ordenou a Abraão que fizesse isso, tanto ele como seus descendentes. Isso aparece no Gênesis 17:10. Não tem grande importância que a análise de textos possa ter suscitado a questão do rito ter ou não sido adotado por Moisés, a exemplo dos midianitas. Êxodo 4:24. Ou talvez por Josué, na coluna dos prepúcios, quando entrou com seu povo na terra prometida. Josué 5:2. Então, veja, a circuncisão é possível, o próprio Daniel Hobbes reconhece, que seja uma prática que os judeus herdaram de outros povos. Tá? O que é certo é que esse costume era antiquíssimo, como provado pelo fato de sempre serem usadas facas de pedra para a operação. Faca de pedra é um instrumento primitivo, mostra que era um ritual bem antigo. Na época de Cristo, a circuncisão era tida tanto como uma marca da aliança como um ato de purificação ritual. Homens como Herodes podiam afirmar tratar simplesmente de um ato de limpeza, mas eles eram heréticos. É possível que em certa época fosse um rito a que os adolescentes se submetiam na puberdade, semelhante ao que existe hoje entre certos povos africanos. Mas desde que aplicado ao recém-nascido, ele simbolizava sua admissão na tribo e a sua filiação à comunidade dos fiéis. Uma cerimônia puramente religiosa foi também estabelecida para as meninas, a fim de marcar sua entrada no povo de Deus. Tá? Então, essas seriam as origens aí da circuncisão. Aí, outro tema que ele vai tratar também é a questão das escolas, né? Na época de Jesus. Aí ele vai falar o seguinte: ele fala de trechos da literatura hebraica, né, que diz assim: se você tiver conhecimento, você tem tudo, mas se lhe faltar conhecimento, você não tem nada. Certos doutores da lei afirmaram: é melhor que um santuário seja destruído do que uma escola. Isso está no Shabá Babilônico 119.6. E um deles, provavelmente um professor, chegou a ponto de explicar o mandamento divino: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, como se referindo aos alunos e professores. Isso aparece no Ketubot 8.11. Havia, pois, escolas na Palestina nos dias de Jesus, embora fossem uma invenção comparativamente recente, datando de apenas cerca de 100 anos antes dessa época. O rabino Shimon ben Shetá, irmão da rainha Salomé Alexandra e é presidente do Sinédrio, abriu a primeira Ben Hassefer, Casa do Livro, que está no Ketubot 8.11. Seu exemplo foi seguido por outros, pouco a pouco, tendo um sistema de instrução pública que veio a existir. Cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, no ano 64 mais ou menos, o sumo sacerdote Joshua ben Gamala promulgou o que pode ser considerado como a primeira legislação educacional. Então você veja o nível que já estava de difusão das escolas. Aqui já estamos 30 anos depois de Jesus morrer. Mas antes de Jesus, você já tem essas escolas aí próximas às sinagogas, né? Você tem já se difundindo aí para ensinar a Torá às crianças. A escola primária ficava ligada à sinagoga, como acontecia no oeste medieval com a igreja paroquial. As crianças, tanto ricas como pobres, começavam a frequentá-la na idade de 5 anos. O mestre não era outro senão o Razan, o guardião dos livros sagrados e o ministro da sinagoga. E ali vai falando, Flávio Josefo, ele faz referência a essas passagens, né?
em Antiguidade Judaica, os 4.8, e Contra Apião, 2.25, que ele diz assim: é na Bíblia que se encontra o mais elevado conhecimento e a fonte da felicidade. Então, ele fala desse ensino. Aqui no Talmud, ó, Baba Batra 21.9, dizia-se: a criança deve ser engordada com a Torá, como um boi é cevado no estábulo. Então tinha essa cultura, né, de ensinar a Torá. O tratado talmúdico Pirkei Avot, ditado dos pais, cujas partes essenciais são com certeza anteriores à era cristã, estabelecia os seguintes estágios de desenvolvimento da criança. Aos 5 anos, ela deve começar os estudos sagrados. Aos 10, deve se dedicar ao aprendizado da tradição. Aos 13, deve conhecer toda a lei de Javé e praticar suas exigências. Aos 15, tem início o aperfeiçoamento de seus conhecimentos. Isso está no Pirkei Avot 5.21. E aí você casa isso com as passagens de Jesus criança sendo visto na sinagoga, né? Isso está de acordo com essa tradição judaica aqui, porque a criança começa com 5 anos, né? Então já tem uma cultura aí bem cedo, né, da criança. Vamos ver aqui mais uma página, aqui, 419, né? Ele fala aqui, a sinagoga, né? A organização religiosa que tomara tanto vulto era aquela reunião, aquela assembleia. Assembleia é o significado do nome pelo qual geralmente a chamavam, que já vimos desempenhando um papel considerável na vida administrativa e judicial dos judeus e até mesmo na sua educação, que é a Bet HaKnesset, que é a sinagoga. Essas eram, porém, apenas as suas funções secundárias. A sinagoga governava com certeza a vida diária de seus membros, nomeava os magistrados locais, determinava a educação das crianças e até constituía a si mesmo uma pequena universidade para o povo, mas fazia isso por ser principalmente uma Bet HaTefilá, uma casa de oração. Então, você tem esse papel didático, né, da escola nas sinagogas. É isso. Muito obrigado, então.